Nós não podemos nos precipitar porque o laudo nosso é um laudo definitivo e conclusivo. Foi um gás que explodiu. Que tipo de gás o senhor não sabe? Exatamente, é isso que nós estamos hoje, agora à tarde, nós estamos contactando com a CETESB, que nos assessorará para nós dizermos que tipo de gás que foi. Se foi gás de efeito ou se foi metano. E foi de baixo para cima mesmo? De baixo para cima. Quanto a isso, uma dúvida, que foi um gás, foi de baixo para cima, uma dúvida. Aí nós partimos posteriormente desse tipo da investigação que nos permitirá chegar à conclusão final. Dr. Roberto Luiz Aires, muito obrigado, delegado especial de polícia, diretor do Instituto de Criminalística, dando as informações oficiais aqui da Polícia Civil de São Paulo, que está investigando quais seriam as causas. Aliás, sobre as causas, nós vamos falar na sequência do Acontece. Acontece ao vivo, 12 horas e 2 minutos, especial, direto de Osasco, do Osasco Plaza Shopping. Meio-dia e 4, nós estamos aqui no Acontece especial ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão, fazendo um jornal diferente, trazendo as informações do local onde os fatos aconteceram ontem e continuam acontecendo hoje. Vocês percebem a movimentação ainda de bombeiros, de funcionários da prefeitura tentando retirar todo o entulho que foi acumulado. O grande assunto hoje, a grande questão é se colocar a seguinte: qual teria sido o real motivo para essa explosão que já vitimou 47 pessoas e esse número de vítimas fatais pode ainda aumentar? Para discutir essa questão, nós estamos em nossos estúdios, na Rede Bandeirantes de Televisão, com o ex-diretor do CONTRU. O CONTRU é o Departamento de Controle e Uso de Imóveis da Prefeitura, o engenheiro Carlos Alberto Venturelli, que é um especialista nessas questões, nesses assuntos. Doutor Venturelli, boa tarde. Boa tarde, Sabino. Estamos também nos nossos estúdios com o Ricardo Viveiros, o jornalista Ricardo Viveiros. Estamos com o jornalista Carlos Brickman, como estamos diariamente, e também o jornalista Antônio Teres. Todos para discutir quais teriam sido as causas deste problema. Mas antes, vamos às informações do repórter Alessandro Torres para tentar explicar o que teria causado esse acidente. Alessandro Torres, as suas informações. O shopping, inaugurado há pouco mais de um ano, tem 200 lojas e 25 restaurantes fast food. A explosão aconteceu justamente na praça de alimentação, que teve o piso arrancado. Durante a tarde, técnicos do CONTRU fizeram uma vistoria e constataram que a explosão pode estar relacionada com o fato de o shopping ter sido construído no local onde antes havia um lixão da prefeitura. Segundo o técnico do órgão, havia acúmulo de gases no subsolo e uma simples faísca pode ter causado a explosão, que aconteceu de baixo para cima. Uma das hipóteses seria o gás metano. O gás metano é oriundo da decomposição de material orgânico. E o outro, o GLP, esse gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha. Por ser mais pesado que o ar, ele acabou se concentrando nessa área e depois uma faísca ou o próprio fósforo teria provocado a explosão. Este cabeleireiro que trabalhava no shopping disse que os funcionários reclamavam constantemente do forte cheiro de gás. Vinha de baixo, ele atingia mais a parte de baixo do salão, é a área masculina, em que pega toda a parte de baixo que fica próximo ao restaurante. Apesar das denúncias, a Secretaria de Obras garante que o shopping estava sendo fiscalizado com frequência e que não havia nenhuma irregularidade. Isso daí foi um acidente, uma coisa fatal, uma coisa que só Deus é quem sabe. Se havia, repito, um armazenamento impróprio de gás no local, se havia um gás metano embaixo, oriundo de um lixão que existia no local, tudo isso nós não sabemos. Agora, como a gente sabe que a responsabilidade criminal, o ônus da prova cabe a quem alega, nós queremos saber quem está dizendo e o quê. As pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que irão declarar, como a empresa, pelo seu jurídico, também tomará cuidado e não lançará nenhuma acusação antes da apuração séria e, mais do que isso, judicial e oficial dos fatos. Vocês ouviram aí o doutor Sanseverino, advogado da construtora do shopping center, dando esse depoimento. Vocês vão perceber uma poeira, uma fumaça. Tudo isso é movimentação dos caminhões aqui ao nosso lado, que ainda trabalham na retirada do entulho. Mas enfim, voltando ao doutor Sanseverino, a questão é a seguinte: a construtora está se protegendo e avisando. Quem fizer alguma acusação falsa pode responder isso judicialmente. Eu tive a oportunidade de conversar também com o superintendente do shopping center, o senhor Davi Rocha, uma outra empresa. A empresa, uma é a construtora, a outra é a incorporadora, é a administradora do shopping center. Pois bem, essas informações do senhor Davi Rocha, superintendente, davam conta de que esse lixão não existia aqui. Ao contrário, antes desse shopping center havia um outro empreendimento, uma fábrica que foi demolida, uma tecelagem. E esta poderia ter sido então a causa. Doutor Carlos Alberto Venturelli, o senhor falou ontem em lixão. Gostaria que o senhor sabesse se o senhor continua entendendo que esse teria sido o motivo. Qual a sua avaliação hoje, doutor Venturelli? Bom, Sabino, o que eu posso afirmar com bastante convicção, existia uma caixa, um caixão perdido,
um grande porão, vamos considerar assim, sem nenhuma ventilação. E essa caixa perdida estava impregnada de gás, ou metano ou GLP. A explosão se deu de baixo para cima, toda a caixa fechada é em potencial um recipiente de gás, e o que nós constatamos através da perícia efetuada pelos técnicos de controle, que essa caixa não dispunha de um sistema adequado de proteção. Nós não somos contra o caixão perdido, e sim a falta de um sistema adequado de prevenção para, inclusive, detectar uma situação como essa. O que deveria ter? Um escape? Exato, você pode ter a exaustão mecânica ou a ventilação permanente. E nós não constatamos esse dispositivo de proteção. Bom, nós colocamos então o Dr. Carlos Alberto Venturelli à disposição dos companheiros aí no estúdio, o Antônio Teles, o Ricardo Viveiros, o Olivério Júnior e também o Carlos Breckman. Professor Venturelli, para que serve esse caixão perdido? Quer dizer, que história é essa? O sujeito faz uma caixa no prédio e bloqueia totalmente e não usa? Essa caixa, esse caixão perdido, estava abaixo do nível de piso. Eles ali, para não aterrar o local, eles acabaram construindo uma grande laje, uma laje, inclusive, muito resistente. Essa laje, ela tem em torno de 15 a 20 centímetros de espessura. E quanto mais resistência à caixa, maior o poder da bomba, quando impregnada de gás. E foi o que nós constatamos no local. Quer dizer, eu não sou contra a prática, a essa caixa perdida, esse caixão perdido, e sim a falta de um dispositivo de proteção adequado. Doutor Venturelli, seria esse problema um erro de arquitetura ou um erro de engenharia da empresa construtora do shopping? Quer dizer, foi uma falha de projeto ao deixar esse vão livre, sem as garantias necessárias, ou teria sido um erro de construção? A planta aprovada estaria diferente da planta realizada? Bom, eu não tive acesso ao projeto. Agora, esse tipo de projeto é muito comum, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Só que o CONTRU, que cuida da segurança dos prédios aqui na cidade de São Paulo, sempre que nós detectamos a presença desses caixões perdidos, nós exigimos um sistema adequado de proteção, ou mecânico, ou a ventilação permanente, como eu citei. Doutor Venturelli, me permita uma pergunta. Isso pode estar acontecendo também em outros shoppings na cidade de São Paulo, shoppings que ficam, por exemplo, na região das Marginais? Olha, aqui em São Paulo, nós já estamos fazendo até um levantamento dos shoppings que foram construídos em cima de aterros sanitários. Agora, eu posso lhe garantir que aqui na cidade de São Paulo, todos os shoppings já estão funcionando com o sistema adequado de proteção. Quando eu falo um sistema adequado de proteção, eu me refiro a tudo. A sistema de proteção contra incêndio, a sistema de proteção para um plano emergencial, e sempre que nós detectamos a presença de caixões perdidos, nós sempre solicitamos a instalação do sistema adequado. Venturelli, eu antes gostaria de fazer só um rápido comentário. Eu ouvi o Dr. Sanseverino, né, que é o advogado. Se ele não fez uma coação, então não vou nem dizer que ele fez coação, ele fez uma pressão. O ônus da prova cabe a quem acusa. Quer dizer, eu acho que o advogado tem que se mancar muito do que ele falou agora, porque todo mundo agora está se voltando para a imprensa. A imprensa vai especular, mais do que isso vai informar. E mais do que isso vai apontar todos os erros. Através de quem? Dos órgãos. O senhor pode dizer que lá existia um erro? Essa é a pergunta. Houve, assim, negligência. Faltou um sistema adequado de proteção. Um técnico de 25 anos de formação profissional, que há 23 trabalha num órgão que é o CONTRU aqui em São Paulo. Oliveira, aliás, se o doutor Venturelli está falando em negligência, negligência é uma das modalidades do homicídio culposo, né? Então, a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, houve um homicídio aqui. Isso nós podemos detectar com base nessas palavras do doutor Venturelli, não é isso, doutor Venturelli? Doutor Venturelli, nesses 25 anos, complementando a pergunta do Sabino, o senhor teve a oportunidade, infelizmente, de acompanhar algumas tragédias. Como o senhor classifica essa de Osasco, complementando o que perguntou o Sabino? Bom, olha, muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brás, essa tragédia. Outro fato que também me chamou a atenção... Torrefação? Na quadra ali, numa quadra inteira no Brás. Felizmente, essa tragédia esse acidente ocorreu durante uma madrugada. E foi o start, a ignição foi através de um raio. As galerias subterrâneas estavam impregnadas de GLP, o que provavelmente ocorreu lá. E um raio, durante uma tempestade, durante uma madrugada, acabou sendo o start da explosão, certo? Eu considero esse caso muito semelhante ao que aconteceu aqui no Venturelli. Acontece pela rede Bandeirantes Televisão, ao vivo para todo o Brasil, são 12 horas
e 13 minutos, analisando e comentando os principais fatos do dia. Ao vivo hoje, direto de Osasco, ao lado do Osasco Plaza Shopping, onde já confirmadas 47 pessoas morreram depois de uma explosão. Meio-dia e 17, estamos aqui no Acontece Especial, hoje sendo transmitido ao vivo, direto do Osasco Plaza Shopping, ao lado de onde estão trabalhando ainda na retirada de escombros. Como lembrava há pouco a repórter Fátima Souza, mais de 8 caminhões de escombros, detritos, restos aqui da explosão já foram retirados só na manhã de hoje. Nós vamos chamar nos estúdios da Rede Bandeirantes Televisão o companheiro Ricardo Viveiros com as notícias do dia. As coisas continuam acontecendo pelo mundo, Ricardo Viveiros. Perfeito. Não...